Dar boa noite para os lavrenses. Nós editamos mais um decreto hoje com medidas restritivas, né, para a gente conseguir aí esse isolamento social. A gente vem aqui trazer essas notícias para a população de Lavras. Então nós restringimos mais ainda hoje o transporte coletivo com ônibus. Eles vão poder circular somente com 50% da capacidade dos assentos, da capacidade de transporte com as pessoas assentadas, além da presença do álcool gel e além da presença de higienização ao final de cada linha. Diminuímos também a capacidade de ocupação dos hotéis para 30%. E por que não restringir totalmente? Porque nós temos tomógrafos, nós temos produtos especiais de assistência técnica que eventualmente as pessoas precisem de ver, né? Nós tivemos os fechamentos dos bares com entrega delivery e as pessoas podem ir buscar também, né? Isso também é importante para a manutenção do comércio, garantir emprego e criar um novo modelo aí por alguns dias, por algumas semanas e mais provavelmente por alguns meses, né? Nós restringimos também o horário de funcionamento dos postos de combustíveis. Eles vão funcionar entre 6 e 9 da noite, mas vai excetuar aqueles que trabalham com atividades essenciais. Transporte de abastecimento de ambulância, exército, SAMU, esses têm que continuar funcionando 24 horas. E todos eles podem excepcionalmente abastecerem veículos com justificativa. Então aqueles que prestam serviços para SAMU, para ambulância, para exército, para prefeitura, tem que continuar mantendo seu abastecimento 24 horas por dia. Nós pegamos também e diminuímos ali a padaria e esses restaurantes, inclusive dentro de supermercados, né? Então a padaria ela não pode ter aquela aglomeração nem fazer o produto para o cidadão consumir ali. Ele pode pegar e levar para casa mesmo no outro modelo, mas continuam abertos, os supermercados eles não são atingidos nesse decreto, né? Nós proibimos agora qualquer tipo de feira ao ar livre, elas não vão poder mais, as aglomerações agora elas ficam restritas e essas medidas elas compõem essa parte global aí de isolamento social. Nós suspendemos todas as consultas eletivas do município, mas os médicos vão ter que ocupar seus postos, porque vai entrar um novo modelo, então de repente alguém tem alguma situação que ela não possa esperar até a completa normalização desse serviço, e aí 1 ou 2 dias é um quadro emergencial ambulatorial, que não deve para unidade de pronto atendimento. Então os médicos, apesar de terem suas consultas eletivas suspensas nas unidades de atendimento médico especializado, os PSFs continuam funcionando normalmente, né? Os consultórios odontológicos foram liberados somente para atendimento de urgência e de emergência, inclusive nos PSFs. Então isso é uma coisa importante que vai continuar acontecendo. Nós não regulamentamos sobre consultórios médicos. Então, as consultas eletivas, elas estão suspensas, os atendimentos eletivos estão suspensos, as cirurgias eletivas estão suspensas, mas aqueles pacientes que quiserem entrar em contato com seus médicos e esses médicos entenderem que aquele modelo ali necessita de uma avaliação, eles podem procurar os seus médicos. Por que isso? Porque nós temos pacientes diabéticos, nós temos paciente hipertenso, nós temos paciente cardiopata, e são esses principalmente os pacientes do grupo de risco. Então essa regulamentação não vai poder ser feita por nenhuma operadora de saúde, tá? Essas pessoas vão ter que entrar em contato com seus médicos, mas eles têm que ter a consciência que não é um consultório normal. Não está liberado para cirurgias eletivas, para consultas eletivas, está liberado para consultas de urgência, de emergência ou que eles necessitem, para nós continuarmos dando apoio para esse grupo de risco, diabético, hipertenso, pneumopata, renal crônico, que eventualmente compõem e podem descompensar em um momento ou outro, e nada melhor que o seu médico para fazer essa avaliação. Essas consultas então estão suspensas. Queria agradecer muito, porque no dia de hoje foi visível, né, a adesão à população às medidas de isolamento social. O comércio fechou, nós tivemos um pouco de aglomeração relacionada às lotéricas, mas elas tinham tido uma certa dúvida se elas correspondiam aos serviços bancários. Os serviços bancários também estão suspensos a partir de segunda-feira, só trabalhos internos e caixa eletrônico. Não tem nenhum outro modelo
Durante a semana a gente viu muita aglomeração e agora o mais importante é nós diminuirmos essas aglomerações. Queria agradecer muito à Polícia Militar, à Polícia Civil, ao Ministério Público, ao Judiciário, que tem nos ajudado muito. Nós fechamos a rodoviária e mesmo assim passaram a chegar alguns ônibus. Essas áreas de risco, elas precisam ser regulamentadas. Foi publicado agora um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que é ele que vai regulamentar sobre esse ir e vir. Precisa, presidente Jair Bolsonaro, essa restrição em áreas endêmicas. Esse fluxo tem que parar, esse trânsito tem que parar para que a contaminação diminua. Países que estão fazendo isso, igual Portugal, com uma restrição muito grande, o resultado tem sido muito melhor que outros que demoraram isso para restringir. Isso, nós temos alguns casos mais próximos que estão crescendo bastante, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Juiz de Fora, Divinópolis tiveram alguns casos e parece que tem um suspeito em São João del Rei agora, mas parece que também não é confirmado ainda. No restante dos outros municípios nós estamos agindo em grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos conversado sobre as medidas restritivas que nós estamos tomando. Essas medidas restritivas, elas incluem ontem um decreto feito pela prefeita Ana Rosa, que os ônibus não podem agora recolher ou deixar passageiros ali no grau. Isso para a gente é extremamente importante para a gente continuar com essa barreira e tentar fechar esse ciclo. Estão me perguntando sobre a COFAP, parece que ela vai se pronunciar. Nós não fizemos nenhuma restrição às indústrias ainda. Nós consideramos que ainda não é o momento, mas parece que durante essa semana ela se pronuncia, porque as grandes montadoras elas estão parando nas capitais e isso vai ter um reflexo aqui. Nós fizemos uma fiscalização hoje na COFAP, junto com a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Isso aí também é uma coisa que nós fizemos hoje. Tivemos lá, conversamos com o gerente de recursos humanos, o Luiz, e ele vai liberar uma nota ou amanhã ou segunda-feira em relação ao atendimento relacionado e a situação da Amarelli, da COFAP que tenha lá, né? Mas nós não deliberamos sobre isso. Hoje é um dia também de agradecer, né? Tem essas linhas de frente que estão ficando, os motoristas de ônibus, os operadores de caixa de supermercado que estão ali, os recepcionistas de hospital, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, esses recepcionistas dessas unidades todas aí, igual as drogarias que continuam abertas, né? A gente tem que também fazer uma consideração aqui aos agentes de endemia. A gente tem o risco da dengue, então a gente continua trabalhando com os agentes de endemia na rua, na prevenção relacionada com isso. A Polícia Militar hoje fez diversas abordagens, alguém resolveu fazer um baile funk no Cascalho, ela estava lá, outro cidadão resolveu fazer uma festa no condomínio dele, a Polícia Militar foi lá incisivamente, todas as pessoas entenderam perfeitamente e estão se adequando a isso. É muito importante esse isolamento social. Países que fizeram isso têm melhores resultados. Nós estamos, nas próximas semanas, aguardando a subida da epidemia do coronavírus, mas hoje foi muito gratificante na cidade. Nós tivemos uma notícia hoje que a General Motors vai começar a produzir respiradores para atender o Brasil. O Brasil continua em negociação com a China para materiais médicos hospitalares. Esses subiram muito, né? Subiram bastante. Nós precisamos agora ter mais respiradores de volume para atender a população de risco. Muito obrigado a todos, as notícias são essas, nós temos que continuar muito focados, mas sem pânico, consciente. É uma experiência nova para todos nós que estamos vivenciando essa geração, essa década hoje. Medidas restritivas, elas são muito desagradáveis de serem tomadas. Nós temos que ter um aspecto de cuidado com as pessoas mais velhas, que são as principais acometidas com os casos graves. Mas a maior população acometida são entre 20 e 50 anos de idade. E alguns desses casos, se a gente tiver uma epidemia muito grande, eles são muito graves. Você tem que conscientizar o seu avô. Aqui em Lavras, ontem, 13% de toda a circulação de ônibus do município foram de idosos. Mais de 1.300 passagens foram relacionadas aos idosos. Esses idosos têm que entender que eles são o grupo de risco, que são a eles que nós estamos tentando proteger, pelo que eles fizeram pela nossa família, porque eles fizeram pela nossa cidade, porque eles fizeram pelos nossos filhos,
por essa convivência, pela estrutura familiar. Então você que é idoso, tenha consciência. Ontem, o principal grupo de circulação, mais de 1.300 passagens foram de idosos. Então esses idosos precisam ter essa conscientização. E você tem que ajudar a conscientizar seu pai, sua mãe, seus avós. Não podem sair de casa, tem que ficar em isolamento, tem que ficar restrito. Não recebam pessoas de São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Triângulo Mineiro. Falem para elas não virem a Lavras. Elas têm que ficar, as pessoas têm que parar de viajar de um lado para o outro. Isso é prejudicial. Nós estamos precisando muito agora de medidas mais restritivas do governo federal e do governo do estado. Se o governo federal hoje chamou responsabilidade para ele, que quem fecha estrada é ele, porque os municípios estão fechando com ônibus, com máquina, o governo federal necessita entender isso. Esse bloqueio de corte que nós fizemos para não se corte a luz e a água no município, que a gente conseguimos construir isso com a Copasa, era uma função também do governo do estado. Precisa agora que o governo federal ele proíba também o corte de pessoas que têm um telefone, que usem celular e que usem seu telefone para as ligações. O telefone vai ser um grande meio de contato das pessoas e até atendimento. Nós estamos muito empenhados aqui em conseguir um modelo de telemedicina, porque a pessoa possa ligar e se enquadrar e ver se ela precisa ou não ir para o hospital, se ela está tendo algum risco ou não, e para isso as pessoas precisam de comunicação. Então está difícil para todo mundo. Nós precisamos agora de um modelo muito solidário, muito coletivo. É a primeira vez que uma sociedade que caminhava para um isolamento social através de redes sociais, uma vida muito estagnada e muito fechada. Nós francamente precisamos de um dos outros. Então nós precisamos crescer esse espírito coletivo e altruísta. Então, gente, vamos continuar focado. Essas próximas 2 semanas parece que vão ser cruciais para o andamento da epidemia. E vamos encher o tweet do presidente Jair Bolsonaro, fecha as estradas, mantém mantimento, combustível, oxigênio, o que for de material médico hospitalar essencial e paralisa os ônibus, principalmente nas regiões em que já exista esse caso que a gente chama de endêmico, que são transmissões comunitárias de um foco para outro. Eles precisam ser bloqueados e dependem do governador. É preciso que nesse momento de guerra que nós estamos vivendo, que as pessoas continuem se comunicando. Então as operadoras de plano telefônico e de internet, elas têm que ser proibidas nesse momento, até que se esclareça um pouco mais, pelo menos em áreas endêmicas e em estados que isso está acontecendo com mais rapidez e mais velocidade, que essas pessoas possam e consigam se comunicar. Agradecer a todo mundo. Lavras está fazendo o papel dela, a cidade está parada, está vazia, as pessoas estão entendendo a importância de ficar em isolamento social, de protegerem os nossos idosos, de nos protegermos, e nós vamos ter que dia a dia especificamente estudar o que está acontecendo. Agradecer ao Comitê de Crise, de Contenção do Corona aqui da nossa cidade mais uma vez, o pessoal da Secretaria de Saúde, secretária Márcia, o Júlio da Vigilância, o Rick, o pessoal da UFLA, que eu vou aqui personificar na Josi, doutora Daniele, doutor Vitor, doutora Miriam, esse pessoal todo que está ajudando a gente a pensar em estratégias, e agora nós restringimos mais ainda os bancos, porque realmente é necessário. Mas sem pânico. Hoje eu fui ao supermercado, tive lá no ABC, supermercado completamente bem abastecido, as pessoas recebendo bem, as filas não estavam tão grandes. Nós temos que cuidar um dos outros. E agora é o momento de a gente fazer uma conscientização maior com nossos idosos. Esse número que foi me passado ontem, estatístico, de número de idosos que circulam, me preocupou. Todo esse trabalho que a cidade está fazendo é por vocês, por respeito à história e ajuda que vocês deram para a construção de um país, da cidade, do estado, das famílias, da convivência. Nós todos estamos muito preocupados com vocês. Restringam sua vida, fiquem em casa, não vão ao centro, circulem menos, tá joia? Recebi também do pessoal da odontologia, pessoal da fisioterapia, recebi de médicos o apoio caso a gente precise disso. Nós precisamos agora de conseguirmos, junto ao governo federal, mais leitos de UTI,
que esses respiradores parece que vão fazer falta. Restringam a saída, isolamento social, responsabilidade individual. E agora mais um pedido que é a conscientização dos idosos. Muitos idosos circularam nas nossas linhas de transporte coletivo. Não podem. É muita gente mesmo. Durante a semana nós vamos conversar um pouco mais, talvez tenham mais medidas. E muito obrigado mesmo, a população de Lavras entendeu muito a respeito disso, está ajudando bastante. Nós estamos restritos, isso era o mais importante. Há uma semana atrás, quando eu pensei em toda essa estratégia, eu imaginei que ela seria extremamente difícil, chegar a essas pessoas, bolar esse modelo de construção, e ele tem encaixado perfeitamente, e isso vem sempre pelas mãos de Deus. Então, com muita fé, com muito trabalho, fica meu agradecimento. Então, que a sociedade conscientize. Nós não temos um remédio específico, o maior tratamento, a melhor maneira de evitar, a maior vacina relacionada com isso é isolamento social. Não tenha festa, fique na sua casa, não se junte a aglomerações. Isso vai durar um período. O fechamento do comércio é uma coisa que me entristeceu muito e a gente precisa procurar um modelo de crescimento online para manutenção dos empregos aqui. Então, quando você for buscar alguma coisa agora, quando você for tentar comprar alguma coisa agora, ao invés de buscar na Amazon, na Submarino, na OLX, tenta buscar dentro da cidade de Lavras. Isso vai ser muito importante para a economia local e para a geração de empregos. Parabéns a todos, agradeço muito o apoio, conto com vocês. Nós só vamos vencer coletivamente. Não existe outra possibilidade a não ser o coletivo. Até logo, gente. Boa noite. Tudo de bom. Vamos cobrar do presidente, hein? Fechar as estradas em locais de endemia, não cortar a comunicação, seja por telefone, seja por internet, nesse momento de crise. Vamos encher o Twitter dele lá. Ele gosta de Twitter, vamos cobrar dele. Um abraço a todos e boa noite. Fiquem com Deus e continuamos trabalhando firme aí.